Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da CVC, CVCB3, pregão desta terça-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Lembre-se aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no seu celular, no seu desktop, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Lembrando que você ainda vai receber informações relevantes durante o pregão e também as carteiras de ações, mensal e semanal. Temos aqui a análise especial então da CVCB3, onde eu vou, logicamente, utilizar a análise técnica para falar do cenário como um todo desse papel. Que ponto se encontra, toda essa queda que está acontecendo aqui no ano, mais de 32% de queda, como está o ativo de maneira geral, o que está acontecendo graficamente falando, com base numa avaliação do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico também aqui diário, ou seja, olhar do longo prazo para o curto prazo, traçar diferentes cenários dependendo da periodicidade do ativo. No gráfico anual nós temos aqui então essa queda superior a 32%, ainda não perdeu a mínima do ano anterior, que é de R$ 37,93, é um patamar de suporte, que eu vou mostrar isso num gráfico de menor periodicidade. Mas o que nós temos é 3 anos aqui de lado, 3 anos muito fortes para cima, ainda está dentro de um movimento de subida. Não quebrou a característica do movimento de subida, que são máximas e mínimas aqui ascendentes nos candles, ou seja, essa máxima já é superior à máxima do ano passado e essa mínima ainda é acima da mínima do ano passado. E aí nós temos aqui dentro desse contexto de movimento de subida, se ocorrer alguma sinalização de alta acima desses R$ 37,93, torna-se interessante até para arriscar uma operação de compra pensando num prazo maior para pegar um próximo movimento de expansão numa periodicidade inferior, por exemplo, gráfico quadrimestral, gráfico mensal. Começando aqui pelo gráfico, passando para o gráfico quadrimestral, nós tínhamos aqui um movimento lateral, engatou aqui uns 6 candles, 6 quadrimestres aqui para cima. Lembrando que falando de gráfico quadrimestre, quando fala 80 dias, a gente está falando de 80 dias úteis. Tá? Então, ou seja, basicamente ali um mês vai ter em torno de 20 a 22 dias, né? Em média 22 dias. Então pode ser 80 dias, 82 dias, 88 dias, vai representar o gráfico quadrimestral, ou seja, 4 meses. Então aqui nós temos esses 6 candles para cima e aqui agora, basicamente, na minha leitura, isso aqui é tudo um processo de correção. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e está no 6º candle da correção. Isso significa que, em termos de tempo, já começa a se encaixar mais na questão do tempo da correção, do movimento inteiro aqui de subida, limpo para cima. E aqui um movimento mais travado, que é um movimento mais lateral, uma correção mais no tempo. E chegando também no patamar de suporte, que é a média móvel exponencial de 3 períodos, que está ali um pouquinho abaixo dos R$ 40 número redondo. Então, chegando nesse patamar, dá para arriscar uma operação de compra aqui no nível que se encontra? Dá, só que colocaria menos capital porque não dá para saber, ninguém tem essa certeza que vai parar de cair aqui e não vai cair mais. Mas arriscando para o longo prazo, sabendo que tem toda uma região de suporte aqui no ativo, que ela está testando nesse momento, abaixo dos R$ 42, vindo até para a faixa, tem uns R$ 40 número redondo, aqui é uma região que pode trazer oportunidade de se buscar operação de compra de longo prazo. Fazer uma primeira entrada aqui, na hora que o mercado gerar, não necessariamente nesse preço, mas enfim, nessa faixa de preço, e na hora que o mercado proporcionar num gráfico de menor periodicidade, seja às vezes um gráfico mensal ou mesmo um gráfico semanal, uma sinalização de alta daria para se colocar um pouco mais de ações na carteira da CVCB3. Então temos um movimento de queda, está aqui dentro de máximas descendentes, sinalização mais relevante para cima seria uma superação da máxima anterior, depois quebrar a sequência de máximas descendentes para aumentar a probabilidade de engatar um novo movimento de expansão aqui, ó. Seria uma chance de se ter um novo movimento de expansão. E aí, considerando aqui o gráfico mensal, nós temos o quê? Uma tendência aqui de baixa. Topos e fundos descendentes.
configurada nesse mês agora de novembro. O mês de novembro já está caindo 19,66%. Em média, a volatilidade desse ativo, pelo gráfico mensal, até o mês passado era na faixa de 15,71%, a volatilidade média percentual. Nesse mês, o ativo já vai gerando 21% de volatilidade média mensal, considerando já esse mês aqui. Então, subiu para 21%. Então, se a gente pegar o True Range aqui, que em média, até o mês passado, oscilava ali em torno de R$ 8,00, por volta de R$ 8,00 para cima e para baixo, nós já temos aqui, nesse mês, R$ 13,26 já sendo em termos de volatilidade neste mês. Então, uma volatilidade mais alta, uma sinalização mais negativa. Eu não vejo de forma tão negativa por conta de ser ali um pivô de baixa dentro de um movimento de alta. Ainda não perdeu essa mínima aqui, que é a mínima dos R$ 37,93, que é a mínima do ano passado. Qual é o suporte relevante aqui que se encontra? Já está até oscilando abaixo, mas esse número que eu vou comentar agora, que é uma região de suporte, uma faixa de suporte, por volta dos 42,27 é válida, vai continuar sendo válida até o fechamento desse mês de novembro. O que eu quero dizer com isso? Que o mercado pode oscilar abaixo, como está fazendo, está aqui em 41, por volta de 41,16, oscila abaixo, mas pode terminar o mês acima dessa região dos 42,27, dando um indício de ganho, perda de força na queda e respeitando a região aqui de suporte. Dentro desse pivô de baixo, considerando ali que teve uma queda basicamente de uns 4 meses, aí tentou aqui subir de maneira fraca, eu até fiz uma análise especial desse ativo quando estava em agosto. Se esse papel fechasse aqui mais cheio para cima, aumentaria a probabilidade de subida. Foi até quando eu fiz a análise especial desse papel. Não conseguiu fazer isso, fez um movimento mais travado e agora confirma uma movimentação forte para baixo. Ou seja, qualquer que seja a operação que estava comprado de alguma forma aqui no ativo depois do mês passado, que fecha para baixo da média, a perda da mínima do mês passado já seria um sinal de saída. Até mesmo o fechamento para baixo da média já seria um sinal de saída, porque o movimento já demonstrou fraqueza para subir, o que aumenta a probabilidade da gente ter a continuidade desse movimento de correção que também foi destacado na análise especial de agosto. Então o ativo segue forte para baixo. Se eu fizer a projeção aqui de queda, uma projeção de queda aqui alternada desse pivô de baixo, teríamos uma projeção de 100% de queda, tamanho desse movimento aqui, esse movimento, pega esse movimento aqui, projeta a partir dos 57,48, o objetivo ficaria de projeção de queda na faixa dos 38,70, ainda um pouco acima dos 37,93. Então pode chegar aqui nesse nível nos próximos meses, ou nesse mês ou nos próximos meses, a queda do ativo. Por isso eu até mencionei que aqui nesse patamar está num ponto importante, mas pode vir um pouco mais para baixo, trazendo a oportunidade de entrada mais abaixo. Não quer ficar de fora do papel, já quer arriscar uma compra aqui, coloca menos ações do que colocaria mais perto da região dos 38,70 ou logicamente abaixo dos R$ 40, ou mesmo após uma sinalização de alta no gráfico mensal. Então, existem diversas formas de entrada, seja no preço que se encontra, ou seja, se o ativo vier aqui mais para baixo, buscar a entrada em 38,70, ou somente arriscar a compra quando gerar um sinal de fundo aqui no gráfico mensal. Então, depende do perfil de cada investidor. Mas é um ativo ainda que traz essa expectativa de poder ter um novo movimento de expansão para cima. Tem algum sinal para isso? Ainda não. Ainda não tem, só está chegando a um ponto relevante, seja de suporte aqui pelo gráfico mensal, seja numa questão do tempo lá de correção em relação ao movimento de subida. Então temos alguns fatores importantes aí para a CVCB3. E aí considerando aqui no gráfico semanal que a gente também está em tendência de baixa, ou seja, o médio prazo e curto prazo principalmente estão em tendência de baixa, o ativo perdeu uma região aqui de uma linha de tendência de alta basicamente, veio muito forte para baixo, aumentando a probabilidade de queda e continuando aqui essa queda, está confirmando essa queda. Dentro dessa, pegar aqui uma projeção de queda clássica, um ponto mais baixo dessa projeção, 161,8% deste movimento aqui, porque 100% desse movimento já foi replicado, já bateu aqui nos 43. Como está passando batido, vai aumentando a probabilidade de chegar aqui nesse patamar. Lembrando, tem uma projeção de baixa no mensal que fala por volta dos 38,70 e tem outra aqui por volta dos 39,32 no gráfico semanal que coincide com esse fundo e com esse fundo aqui anterior.
ou seja, uma região de suporte por volta dos 39,53. Qual seria então o ponto mais interessante para se buscar essa entrada? O mais próximo possível. Vou comprar aqui, vou comprar o ativo e aguardar algum movimento de subida, alguma recuperação, colocar um pouco de ações na carteira da CVCB3 nessa faixa dos R$ 39,00 e por volta de R$ 39,53. Ou se gerar alguma semana mais fraca aqui próximo dessa região de suporte, um candle um pouco menor e superar a máxima dessa semana, tentando pegar um cenário de recuperação também do ativo, que é aguardar alguma sinalização de alta. A tendência de baixa aqui e também no gráfico mensal. Então, para gerar algum sinal mais relevante, quando falo assim mais relevante, é um sinal que vai demonstrando ainda mais a chance de recuperação, de quebrar essa tendência de baixa de médio prazo e aumentar a probabilidade de entrar na tendência de alta de médio prazo, médio a longo prazo, teria que voltar para cima dessa região aqui que foi perdida. Né? Tem um fundo aqui, tem esse outro fundo, aqui era um topo. Então, o que era resistência aqui passou a funcionar como suporte aqui passou batido, então isso aqui tende a funcionar novamente como suporte, que é uma região ali por volta dos R$ 45,00 e R$ 45,13 a R$ 46,43. Então, aqui desse patamar até essa região aqui é a faixa de preço de resistência, o teto primeiro para uma possível recuperação de CVCB3. Indo aqui até para o gráfico semanal, falando do afastamento do preço para sua média móvel exponencial de 13 períodos, nós temos nesse momento mais do que 2 vezes a volatilidade média. É importante ressaltar que a semana ainda não fechou, mas nós já temos mais do que 2 vezes a volatilidade média desse ativo em termos de afastamento para essa média. O que isso representa? Um primeiro indício que está esticado para baixo. Pode esticar um pouco mais para baixo, assim como já teve afastamento maior aqui para trás, mas já é um afastamento bem grande. Se eu voltar aqui desde 2014, basicamente, desde 2014 a gente tem basicamente aqui vou colocar até uma linha aqui horizontal. A gente tem uma aqui, vez que ficou mais acima, 2 vezes, 3 vezes, aqui até bateu de novo, 4 vezes. Aqui também 5, poderia falar 6 e essa aqui. Em basicamente aí 5 anos, nós tivemos aí poucas vezes que teve num nível tão afastado o preço para a média. Então, se eu pego aqui só essa primeira, deixa eu só voltar aqui, pegando aqui esse ponto, dando aqui um zoom mais, a gente tem aqui, quando houve esse afastamento grande, o preço deu uma pequena recuada aqui, depois voltou a subir um pouco mais e deslanchou aqui para baixo. Qual foi outro ponto de afastamento do preço? Olha só o que aconteceu quando estava muito afastado. Voltou aqui para baixo, ou seja, aumenta-se a chance de reverter o movimento atual, que nesse momento é um movimento de baixa. E nesses dois casos aqui, o movimento era de subida e houve alguma correção. Essa aqui é até um movimento um pouco mais forte para baixo. Nesse ponto aqui, eu vou deixar essa linha também horizontal traçada. Nesse ponto aqui, tivemos também um retorno do preço aqui para baixo e depois voltou a subir, um novo retorno do preço para baixo para depois um movimento de expansão. Novamente, mais um afastamento do preço para a média e novamente aqui, o que aconteceu? Um cenário onde o movimento começou a ficar mais lateral até a média se bater ali no preço, se aproximar do preço, voltando a ficar menos afastada. E de novo aqui o outro ponto, esse nível aqui, O que também aconteceu? Um movimento um pouco mais lateral, a média se aproximando do preço. Então, novamente, temos esse cenário. Então, um cenário onde pode parar em cima no patamar de suporte, que aí apoia que a questão está esticada para baixo, para em cima do suporte e a chance de gerar um movimento de correção. Não necessariamente de reverter toda essa tendência, mas existe, devido ao prazo aqui do lado, olhando para o gráfico quadrimestral, existe a chance de parar nessa região e poder voltar a subir. Falando assim, o que seria interessante acontecer? Né? O que seria melhor para se acontecer é algumas semanas ainda tendo algum movimento que esboce, que demonstre fraqueza para continuar caindo e aí sim gera a sinalização de alta mais próximo possível da zona de suporte ali dos R$40 no redondo, dos 39,53 e gera uma sinalização de alta aqui no gráfico semanal desse ativo, que traria até a chance de se buscar essa entrada tentando pegar um movimento de recuperação do papel, ou até mesmo uma operação para longo prazo. Indo para o gráfico diário, no gráfico diário nós temos um afastamento ainda maior do preço para a média. Olha só como está esticado para baixo, ou seja, o preço aqui nos 41,11 e a média lá nos 48,80, um afastamento grande. Na média, até considerando o pregão de hoje,
a volatilidade média é de R$ 2,24. Então, se a média está em 48,80 e o preço está em 41,10, você tem um afastamento grande aqui, basicamente de R$ 7,70. Então, considerando que a volatilidade média na faixa de 2,20, você tem mais do que 3 vezes a volatilidade média de afastamento aqui do preço para a média. Significa dizer que está esticado para baixo. Se eu pegar aqui e mostrar nesse indicador que eu criei aqui, onde mostra justamente o gráfico de afastamento, dá para se perceber que nunca esteve tão afastado o preço para a média. Então, ou seja, é um afastamento muito grande que aumenta a probabilidade de ter alguma correção, algum movimento contrário. Qual o pior cenário para quando você opera contra a tendência? Que eu vou comprar num gráfico diário tentando pegar um repique de alta. Se eu quiser, primeiramente, comprar superação de máxima, ficou muito grande esse candle. Eu aguardaria algum candle com menor volatilidade do que a média. Então, por exemplo, qual a volatilidade média desse candle aqui? Qual a volatilidade média até esse candle? R$ 2,24. Qual a volatilidade desse candle aqui? 3,27. Então, está muito grande em relação à média. O ideal é que a volatilidade do dia seja inferior à volatilidade média, porque aí traz a possibilidade de trabalhar com stop mais curto e tem um espaço mais longo para se ter uma relação risco-ganho pelo menos mais satisfatória operando contra a tendência. A outra forma de entrada é simplesmente comprar onde se encontra e tentar aguardar um repique de alta aí nos próximos pregões. Uma forma mais arriscada. A outra é não aguardar sinal de alta, mas aguardar algum sinal, algum indício de perda de força na queda para buscar essa entrada logo na sequência, sem aguardar a mesma superação de máxima, principalmente se chegar na faixa lá dos R$40, passar direto chegar dos 41 e ainda buscar os R$40 direto. Melhor ainda essa possibilidade de se arriscar uma compra em CVCB3 no curto prazo, pegando a operação contra a tendência, tentando pegar um repique de alta nessa ação e ficar monitorando ali o sinal de topo descendente, porque geralmente quando temos um movimento muito forte para baixo, que perde toda uma região de suporte, com gap de baixa muito forte, e depois ainda continua o movimento de queda, aumenta a probabilidade de fazer o quê? Aumenta a probabilidade de, após alguma correção, de se ter ainda algo mais para baixo, perder a mínima que foi atingida no primeiro movimento de queda, gerar ali um pivôzinho de baixo. E aí seria outra forma também de entrada, ou seja, se gera um movimento aqui que demora para cair, para perder essa mínima, e depois gera alguma sinalização de fundo, seria outra forma de buscar também uma compra contra a tendência no ativo. E aí sim até mais interessante para se ter aumentar a probabilidade de reversão dessa atual tendência de baixa em cima de CVCB3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Ou seja, nós temos um cenário nesse papel que tem uma perspectiva de poder dar continuidade a uma tendência de alta de prazo maior, mas nesse momento, médio prazo ou curto prazo está dentro de uma tendência de baixa e ainda não tem sinais de enfraquecimento dessa queda, apenas está esticado para baixo no curto prazo, no gráfico diário e ficando esticado também para baixo, não tão esticado, mas já está ficando meio esticado para baixo no gráfico semanal. E lembrando dos suportes que eu mencionei, enfim, essas faixas de preço aí são pontos importantes de entrada em CVCB3 para se tentar pegar um movimento de recuperação, seja de curto prazo, seja de médio prazo, seja o que determinar. Se você determinar para ser para longo prazo essa correção, essa entrada na realidade, você vai estar mais preocupado em buscar uma entrada pequena na faixa de preço que se encontra, um pouquinho mais abaixo, e após gerar um sinal aí de subida num gráfico mensal principalmente, já aportar um pouco mais no papel. Se você está focando em operações mais de curto prazo, e aí você tem que ficar atento no movimento de subida para encerrar a posição, por exemplo, após um topo descendente. Também seria uma alternativa para condução dessa operação de curto prazo no papel. Mesmo para médio prazo, pelo gráfico semanal, se você está tentando pegar algumas semanas de subida, se não ganhar muita força para cima, você tem que lembrar daquela região de resistência importante dos R$ 45,13 aos R$ 46,43, um teto importante para o papel. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua atenção, deixe seu like, seu joinha nesta análise especial, um grande abraço e até a próxima.